Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 62, falando agora sobre funções trigonométricas. Ora, trigonometria não é um assunto à parte da análise? Como assim funções trigonométricas agora, hein? Funções trigonométricas, pessoal, é um assunto bastante importante que nós usamos inclusive no cálculo. É bem convencional que a gente estude as funções seno, cosseno, tangente no cálculo, mas aqui eu vou redefinir essas funções através de ferramentas mais próximas da análise, que são as séries de funções. Vamos definir a função seno e a função cosseno como séries de funções, pensando inclusive nelas enquanto funções analíticas e coisas do tipo, né? Vamos começar então por aí definindo funções seno e cosseno e vendo como é que a gente pode manipular elas tranquilamente através das técnicas que nós temos aprendido nas últimas aulas. Primeiro, o que são essas funções? Bom, a função seno, pessoal, é a série de potências definida desta forma aqui. Série de potências com potências ímpares, 2 elevado a n mais 1, e para cada uma dessas potências ímpares, você coloca o coeficiente menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial. Se as potências são pares, você zera os coeficientes. Então, desse jeito, você deve estar percebendo aí que a função seno de x, se você colocar o n igual a 0, aí você vai ver, 1 como coeficiente, x elevado a 1 ali, x. Se você colocar n igual a 1, n igual a 1, você vai ter menos 1 sobre 3 fatorial, menos 1 sobre 6, e ali no expoente aparece o x ao cubo, então menos x ao cubo sobre 6. Se você colocar o n igual a 2, você vai ter 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 120, x elevado a 5. Então, assim por diante, né? 120, que é 5 fatorial, e assim por diante. Então, esta série, claro, vai até o infinito, esta série representada então só pelas potências ímpares, só as potências ímpares têm coeficiente não nulo, essa daqui é a função seno. E a função cosseno, ela é se essa daqui pega as potências ímpares, a função cosseno pega as potências pares. Se você tomar o n igual a 0 nessa expressão que está aparecendo aí, você vai ver o primeiro número aparecendo como sendo 1. Se você colocar o n igual a 1, fica menos 1 sobre 2 fatorial é menos meio, x ao quadrado, então menos x ao quadrado sobre 2. Se você colocar o n igual a 2, fica 1 sobre 4 fatorial, 1 sobre 24, x à quarta, assim por diante. Então essas daí que vocês estão vendo são as funções seno e cosseno escritas enquanto séries de potência. Primeira coisa que nós podemos observar, nós vamos ver algumas propriedades dessas funções agora, mas a primeira coisa que nós podemos observar, que é bem tranquilo, bem rápido de ver, é que se você trocar o x por 0 nessa função seno, o valor da série é 0, então S de 0 é 0. Enquanto aqui no cosseno, se eu substituir o x por 0, dá 1. Então, o seno do 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, o que bate com o que nós sabemos de seno e cosseno lá da trigonometria, né? Além disso, esta série do seno e esta série do cosseno, ambas têm raio de convergência infinito, o que significa que essas funções têm domínio em toda a reta real. O domínio dessas duas funções definidas desta forma é toda a reta real, é todo o conjunto dos números reais. O raio de convergência é infinito, bem como nós conhecemos das funções seno e cosseno aprendidas lá da trigonometria, né? Então aqui, ótimo, né, que o raio de convergência seja infinito, porque então está batendo com o que nós conhecemos. E mais ainda, o que nós já conhecemos talvez do cálculo, que você pode ver aqui através disso se você derivar o seno, você obtém o cosseno. Deriva o seno aqui, deriva aqui essa expressão, deriva aqui, fica menos meio, fica x quadrado, olha só. Deriva isso aqui, deriva o 5k e fica x à quarta, mas aqui fica x à quarta sobre 24, certinho. Legal, né? E o que acontece se você derivar o cosseno? Claro, se você derivar o cosseno aqui, 0, aqui fica menos o 2k e fica menos x.
Aqui o 4 cai, fica sobre 6, mas fica x ao cubo, fica mais x ao cubo sobre 6. Então tá dando igualzinho em cima, com exceção aqui que já anulou, tá dando igualzinho acima, só que com sinal trocado. Portanto, a derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno é menos seno, bem como nós já conhecemos do cálculo, né? E aí nós temos uma propriedade que você já conhece para a função seno e cosseno lá da trigonometria e que se nós estamos inventando de definir ela de novo através de série de potência, eu preciso provar que as mesmas propriedades valem. E uma das propriedades importantes é a relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria nos diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Vamos ver se de fato isso acontece? Vamos ver realmente, vamos demonstrar realmente essa propriedade 5, olha só. Propriedade 5, vamos demonstrá-la, vamos verificar que ela vale. Bom, pessoal, como é que eu demonstro essa igualdade? Você pode talvez encontrar algumas técnicas, mas tem um grande inconveniente aqui. O seno, ele é uma série de potências ao quadrado. Difícil, né? Cosseno também é uma série de potências ao quadrado. Fica difícil, aparentemente, de manipular essas expressões, né? Então, pessoal, eu vou lançar a mão aqui de uma estratégia que talvez, não sei se você já usou alguma vez na vida, mas essa estratégia pode te ajudar a resolver problemas de natureza semelhante a esse. Vou fazer o seguinte, olha a gambiarra, olha qual é a técnica que eu vou usar. Eu vou definir uma nova função, vou definir a função f de x igual a seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado, essa definição para qualquer x em R. Como tanto o seno quanto o cosseno são definidos em R, então a função f tem domínio nos reais também. O que eu quero mostrar? Quero mostrar que para qual x eu quiser, isso aqui vai dar 1. Ou seja, eu quero mostrar que a função f de x ela é igual a 1 para todo x, ela é constante igual a 1. Quero mostrar que a função f é constante igual a 1. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vou lançar mão de técnicas de cálculo. Vou derivar essa expressão, já que a função seno é derivável e cosseno é derivável, então toda essa expressão é derivável. Então, ao derivar a f é derivável por conta de tudo que eu disse. Ao derivar a f, a gente usa a regra da cadeia aqui. Temos 2 seno x derivada do seno, aqui também 2 cosseno x derivada do cosseno. Acontece, pessoal, que a derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Então, isso aqui vai ficar exatamente a expressão 2 seno cosseno menos a expressão 2 seno cosseno. E isso aqui é exatamente zero. Ou seja, a derivada da função f é zero para qualquer x em R. Por conta de algum resultado que nós já vimos em videoaulas anteriores, o que isso nos leva a concluir? Isso nos leva a concluir que a função f de x ela é constante. Ela é uma constante, k constante em R. Uma função, se a derivada de uma função é zero para qualquer x, é porque ela é constante. Bom, então já sabemos que a função é constante, basta descobrir apenas qual é o valor dessa constante. Mas para descobrir o valor dessa constante, se ela é igual para qualquer valor, eu posso pegar um valor qualquer e ver o que vai acontecer. Por exemplo, pego o f de 0. Vamos ver quanto vai dar o f de 0. Por um lado, eu sei que f de 0 tem que dar k. Então, com isso, eu já vou descobrir o valor, né? Quanto que é o f de 0? É o seno de 0 ao quadrado mais o cosseno de 0 ao quadrado. Ok? O seno de 0 é 0 ao quadrado, 0. Cosseno ao quadrado é 1. Então, olha, acabamos de descobrir que a constante k é igual a 1. Moral da história, a função f ela é constante igual a 1 para qualquer x real, como nós queríamos demonstrar. Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Bacana essa técnica, né? Como consequência disso, pessoal, se você está trabalhando então com seno e cosseno com contradomínio nos reais e você então está falando que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, isso significa que o seno e o cosseno estão na circunferência de raio 1 centrada na origem, certo? E isso nos mostra que tanto o seno quanto o cosseno têm imagem no intervalo menos 1 a 1, consequência do fato 5. Que você pode provar tranquilamente.
E um outro fato importante que você também conhece da propriedade do seno e cosseno para trigonometria, mas que aqui eu estou definindo um pouco diferente, então nós temos ainda que ver se vale ou não, são as funções do seno e do cosseno da soma. O seno de x mais y, seno de x cosseno y, mais seno y cosseno x, é uma fórmula conhecida da trigonometria. Também para o cosseno de x mais y, cosseno x cosseno y, menos seno x seno y. Isso vale? Será mesmo definindo seno e cosseno daquele jeito como nós fizemos? Vale sim. Vamos demonstrar? Aliás, essa demonstração aqui, do jeito como eu estou fazendo para vocês aqui, essa demonstração feita com o uso da análise que eu vou fazer agora para vocês, é certamente mais tranquila de fazer do que a demonstração propriamente lá da trigonometria. Vamos fazer o seguinte para demonstrar. Demonstração da propriedade 7. Vamos lá. Para demonstrar, eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz na propriedade 5. Vou usar uma técnica muito similar. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa é fixe y em R, então não vou deixar o y variar. Lá no final eu faço o y variar, por enquanto eu fixo como se ele fosse uma constante, tá? E vou definir duas funções. Quais funções? Ora, eu não quero mostrar que esse pedacinho seno de x mais y é igual a isso daqui, então vou definir a função que pega essa expressão e subtrai do que está do lado direito. Então, vou definir f de x, veja que o y está fixado, então essa expressão não vai depender de y, igual a seno de x mais y, menos seno x cosseno y, menos seno y cosseno x. Claro, o que eu quero fazer? Quero mostrar que a função f é identicamente nula, que ela é constante igual a zero para todo x. E vou definir g de x da mesma forma, mesma ideia, cosseno de x mais y, menos cosseno de x, cosseno y, mais seno x, seno y. Quero mostrar também que a função g ela é constante igual a zero para qualquer x, certo? Como é que nós fazemos isso? Vamos fazer uma tática similar. Se você derivar essas duas funções, similar à propriedade 5, se você derivar essas funções, como é que vai ficar? Derivada da f é a derivada dessa expressão aqui, derivada do seno é o cosseno. Aqui fica, veja que o c de y é constante, derivada do seno é o cosseno. Aqui é constante, derivada do cosseno é menos seno, com esse menos aqui fica mais. Então vejam vocês que ao derivar a f, eu obtenho exatamente a expressão da g de x. Olha que bacana. E pessoal, analogamente ao que eu acabei de fazer, se você derivar a g, você vai conseguir exatamente a menos f. Faz a mesma coisa, ao derivar a g você vai conseguir menos f. Então, derivada da f dá g e a derivada da g dá menos f. Olha que bacana isso, né? Sendo assim, pessoal, vamos ver o que acontece quando eu derivo. Vou pegar f de x ao quadrado mais g de x ao quadrado e vou derivar esta função. Vou derivar isso aqui, ok? Quando nós derivamos isso aqui, fica 2f de x f', e aqui fica 2g de x, g'. Mas acontece, pessoal, que f', como nós acabamos de mostrar, é g de x, e g' é menos f de x. Então, vocês estão vendo aqui 2fg mais 2g, menos 2gf, isso aqui é exatamente igual a zero. Moral da história, a gente acabou de demonstrar com isso que a derivada de f de x ao quadrado mais g de x ao quadrado é zero para todo x. Ou seja, nós acabamos de demonstrar que f de x ao quadrado mais g de x ao quadrado é uma constante. Vou apagar para poder continuar o nosso raciocínio. Tá, pessoal? A partir dessa conta, então, o que nós demonstramos? Nós demonstramos que f de x ao quadrado mais g de x ao quadrado, essa daqui, por si só, é uma função constante. Isso é igual a uma constante fixada real. Ah, qual é o valor da constante? Bom, vamos fazer a conta. Se você substituir por x igual a zero nessa expressão, você vai ter assim, f de 0 ao quadrado mais g de 0 ao quadrado
igual a K. Agora eu já apaguei lá as expressões da F e da G, mas você pode acompanhar aí voltando um pouquinho, não sei se você tomou nota, mas você vai perceber que isso daqui, pessoal, o F do 0 é 0 e o G de 0 também, o que nos mostra que o K é igual a 0, já que nós sabemos que o seno é 0 e o cosseno... O seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Nós substituindo isso nas expressões da F e da G, você conclui então que isso aqui tem que ser 0. Portanto, a constante é 0. Então, olha o que nós acabamos de descobrir. Nós acabamos de descobrir que a função f ao quadrado mais a função g ao quadrado é 0 para qualquer x. Ora, como é que uma função real ao quadrado mais outra real dá 0? Só tem uma possibilidade. Se essas duas forem iguais e iguais a 0 para todo x. Como é que você soma duas coisas ao quadrado e dá 0? Ué, só se as duas forem 0. Então, essa é 0 em todo x, essa é 0 em todo x. Opa! Então, quer dizer que realmente as nossas funções f e g que nós assumimos no início dessa demonstração são, portanto, constantes iguais a 0. F de x é constante igual a 0, bem como a g também. Agora, o que era mesmo a f e a g? A G e a F eram as expressões que você obtinha a partir disso aqui menos o lado direito, isso aqui menos o lado direito. Então, essas aqui são iguais a 0, ou seja, isso mostra a igualdade que nós conseguimos aqui. Se você igualar a F a 0, você vai conseguir exatamente essa expressão que está acima. Se você igualar a G a 0, você vai conseguir exatamente essa expressão que está aparecendo aí abaixo. Bacana, né, pessoal? Então, com isso, nós demonstramos as fórmulas do seno da soma e cosseno da soma. Como eu disse, acredito que essa demonstração é até mais fácil. É claro que nós temos muito mais recursos agora, mas até mais fácil de demonstrar do que puramente aquela que você deve ter visto em trigonometria. E outra propriedade, essa agora eu não vou demonstrar, mas que é importante, é o seguinte. Talvez um argumento muito parecido com o que você talvez já tenha visto em algum curso de equação diferencial, não sei se você já teve a oportunidade de fazer, enfim, mas seja lá como for, é possível mostrar, não farei isso, mas você pode encontrar, por exemplo, no livro do professor Dijário de análise, na página 109, nesse livro você pode encontrar a demonstração disso aqui que diz o seguinte: se s de x e c de x são as únicas funções tal que a derivada de s é c e a derivada de c é... Opa, é menos s aqui, tá, pessoal? Menos s. Se a derivada de s é c e se a derivada de c é menos s, de modo que s de 0 é 0 e c de 0 é 1, essas duas são condições iniciais, então essas funções s e c aqui são as únicas que satisfazem essas propriedades. O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer pra gente o seguinte, que as funções seno e cosseno que eu defini aqui através de séries de potências, na verdade são aquelas mesmas que você conheceu quando estudou trigonometria e que usou no cálculo, porque aquela que você usou no cálculo, que vinha da trigonometria, a derivada do seno era igual ao cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, S de 0 é 0, C de 0 é 1. Portanto, aquelas que você já conhecia de um passado qualquer, na verdade, são as mesmas dadas pela série de potência que nós apresentamos no início dessa videoaula. Bacana, né, pessoal? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.